pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo da 7ª semana de Homeschool da Cecília. Essa semana eu resolvi apresentar esse conteúdo num formato um pouco diferente. Até então, eu vinha apresentando esse conteúdo num formato de vídeo onde eu sentava e narrava a semana para vocês. Mas essa semana eu quero apresentar num formato de vlog. E para isso, eu queria muito pedir a vocês que acompanhassem, assistissem a esse vídeo completo e depois me dessem a opinião de vocês, se gostaram ou não desse formato, se preferem o formato anterior, porque eu preciso muito dessa opinião de vocês, porque a opinião de vocês conduz esse canal. A primeira atividade que Cecília vai realizar hoje se chama Atividade para Impressões de Peso, que é uma atividade para educação de sentido básico. Essa atividade está descrita nesse livro A Descoberta da Criança, que é a Pedagogia Científica, de Maria Montessori, e está descrita na página 129, onde ela vai descrever o material que ela desenvolveu e a forma de trabalhar com esse material. Então, ela fala que ela desenvolveu algumas plaquinhas de madeira, e aí ela usou as madeiras de glicínia, nogueira e abeto, porque tem pesos diferentes, e aí eram grupos de plaquinhas de glicínia, de plaquinha de nogueira e de plaquinha de abeto. Esses grupos eram para que a criança conseguisse parear as madeiras de glicínia, de nogueira e de abeto. Isso com os olhos vendados, sentindo apenas o peso da madeira. Então, as madeiras de um grupo tinham 24 gramas, as madeiras do outro grupo 18 e as do outro grupo 12 gramas. Ou seja, um grupo de madeira diferia do outro por apenas 6 gramas. E a criança precisava conseguir encontrar o par da madeira com os olhos fechados, sentindo apenas o peso da madeira. Eu não tenho esse material aqui em casa e também não quis investir porque é um material bem caro. Esse é o material. São pares de diferentes madeiras que têm pesos diferentes. E aí, com os olhos vendados, a criança precisa encontrar o par da madeira. E depois ela tira a venda dos olhos e ela vai identificar se ela realizou a atividade corretamente, observando a cor da madeira. Então, se ela pareou essa com essa, significa que ela fez a atividade corretamente. Mas, se pareou essa com essa, a criança vai perceber que está errado, ou seja, isso se chama controle do erro. Pela cor, ela vai saber que ela pareou errado. Essa atividade é excelente para a educação do sentido básico. Na verdade, essa foi a única atividade que Maria Montessori descreveu para esse fim, para o desenvolvimento do sentido básico. Mas acontece que é um material também muito caro. Eu tô vendo esse material aqui por essa loja, a Esmirna Montessori, que é uma loja muito confiável para vender materiais montessorianos. Sim, tem outros lugares que vende mais em conta, mas esse material especificamente é difícil de encontrar aqui no Brasil. A gente encontra para trazer de fora, mas precisa tomar muito cuidado, exatamente porque, por conta do peso, que um grupinho precisa diferir do outro pelo mesmo peso, ou seja, esse grupo tem 6 gramas a menos que esse, que tem 6 gramas a menos que esse. E nem sempre, né, os estabelecimentos que produzem esse material são de confiança. Mas não é propaganda da Esmirna Montessori não, tá? Eles não me patrocinam. Quem me dera, tanto que eu não tenho material, né? Quem me dera se eles me patrocinassem. É porque no curso de Educação Montessori que eu fiz, eu vi algumas lojas confiáveis, né? Algumas empresas que produzem os materiais Montessori e que são confiáveis aqui no Brasil. Entre elas, a Esmirna Montessori, a Empório Montessori, e não são tantas lojas assim de confiança. O fato é que eu não tenho esse material e também não consegui ter muitas ideias para improvisar algo. Porque material Montessori é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é algo muito específico. Ou o material tem cores muito específicas ou
peso muito específico. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não comprar gato por lebre. Sair comprando qualquer coisa aí na internet e acreditando que é um material Montessori, porque nem sempre é. Na maioria das vezes leva o nome Montessori, mas não é Montessori porque não obedece aos critérios Montessori. Então eu resolvi improvisar algo que me proporcionasse trabalhar com a Cecília o desenvolvimento do sentido bárico e que tivesse ali alguma influência desse material Montessori, ainda que não fosse plaquinhas de madeira. E foi aí que eu lembrei que eu tinha guardado um monte desses vidrinhos de vitamina para fazer a atividade de abrir e fechar a tampa com Cecília. Então eu tive a ideia de fazer o seguinte, colocar areia dentro desses vidrinhos, de modo que cada duplinha tivesse uma quantidade a menos que a próxima dupla. Maria Montessori fez uma dupla com menos 6 gramas que a outra dupla, que tinha menos 6 gramas que a outra dupla. Eu achei que 6 gramas nesse momento seria muito pouco para a Cecília, porque ela ainda é pequenininha. Então, eu resolvi fazer com diferença de 10 gramas. Se ela conseguir trabalhar, eu diminuo para 6 gramas. Se ela não conseguir, eu vou esperar até os 3 aninhos, que é a idade mais ou menos recomendada para começar a trabalhar esse material. Então, aqui, nessa primeira duplinha, a gente colocou uma quantidade de areia, que eu já não me lembro mais, tá, gente? Aqui eu coloquei 10 gramas a mais que essa primeira quantidade. A gente precisou fazer isso no trabalho do meu esposo, porque aqui em casa não tem balança. E aí, isso precisa ser algo muito criterioso, né? Precisa pesar os vidrinhos nem sempre têm o mesmo peso, acreditem se quiserem, às vezes um vidrinho tem alguma grama diferente do outro, e aí a gente precisa colocando a quantidade de areia para ajustar, de modo que os 2 vidrinhos fiquem com o mesmo peso. E aí depois a gente fez com que a próxima duplinha tivesse 10 gramas a mais que a primeira duplinha, e o último vidrinho tivesse 10 gramas a mais que o segundo grupo. Tanto que se vocês olharem assim bem de pertinho, vocês vão ver que aqui tem essa quantidade de areia na primeira duplinha, essa quantidade de areia, não tá focando, né? Na segunda, mais ou menos aqui, ó, na segunda duplinha, e a terceira duplinha tem areia até em cima. É porque não tá focando bem pra vocês, mas tá preenchido até aqui em cima. E agora eu vou convidar ela e vamos ver como ela vai se sair com essa atividade. Lembra aquele? Cabe sim. Tá, se cabe, então coloca do ladinho. Ela fala que cabe, gente. Quando ela acha o parzinho que ela acha certo, ela fala, cabe sim. Vamos procurar. Infelizmente, Cecília não conseguiu fazer a atividade, mas isso já era esperado, porque ela ainda está novinha para realizar essa atividade, então eu vou guardar por mais um tempo. Mais pra frente eu apresento novamente ela, mas está ótimo, porque ela não conseguiu trabalhar nessa área, mas ela está conseguindo trabalhar em outras áreas. Essa é a vantagem do homeschool. No homeschool, se a criança não avança em uma área, a gente tem como parar aquela área por um tempo, prosseguir com as demais áreas e depois, mais pra frente, voltar a trabalhar com a área que a criança não conseguiu para ver se mais pra frente ela está pronta fisicamente, psicologicamente. Na escola isso não é tão possível. A escola espera que todas as crianças caminhem ao mesmo tempo nas áreas que estão sendo propostas. E isso não é bem possível porque cada criança é diferente uma da outra. Uma criança vai ter mais facilidade na área artística,
outra na área de matemática, outra na área de linguagem, o que não significa que essa criança seja burra nas demais áreas, apenas que ela está seguindo o tempo dela. E agora eu vou apresentar a segunda atividade do dia para Cecília, que é uma atividade com a segunda caixa de cores. A segunda caixa de cores é esse material que eu fiz usando papelão e eu revesti com pedacinhos de feltro, que é o que eu tinha aqui em casa. Mas pode revestir com papel contact, pode pintar com tinta, pode usar papel de presente se você tiver aí. Enfim, o que você tiver e o que puder baratear mais a atividade. Mas esse material também tem disponível para venda na internet, custa em média 100 e poucos, 200 e poucos reais. E é um material composto por 11 cores, caso você queira fazer aí na sua casa. Tem uma duplinha branca, uma duplinha amarela, vermelha, laranja, marrom, azul, preto, cinza, rosa e verde e roxo. O roxo eu não tinha EVA para... EVA não, qual é o nome disso? Feltro, TNT. Eu não tinha TNT para revestir, então eu fiz com filó, que era a única coisa roxa que eu tinha aqui em casa. E aí eu falei que se mais pra frente eu conseguisse comprar um pedacinho de EVA, que eu iria revestir, mas nunca fiz. Começamos a usar essa atividade e foi assim mesmo e não irei trocar. Vai permanecer assim porque deu certo. Agora, a Cecília ela vai precisar pegar essas cores e encontrar coisas na casa que tenham essas cores. Então, ela vai pegar aqui uma cor verde, vai começar a andar pela casa, pelo quarto, e aí ela vai encontrar isso daqui, pode ser, né, que ela encontre isso daqui, e ela diga, verde. Eu já trabalhei essa mesma atividade com Cecília, mas com a primeira caixa de cores. Num primeiro momento ela fez pareamento das cores primárias, no segundo momento lição de 3 tempos, num terceiro momento ela precisou parear as cores com objetos aqui de casa e depois a gente foi parear as cores com coisas e objetos que ela encontrava na rua. E agora nós estamos trabalhando a segunda caixa de cores. Na primeira semana a gente fez o pareamento com as cores, na segunda semana a gente fez a lição de 3 tempos e nessa semana, que é a terceira do segundo mês, e nós estamos agora na 7ª semana de homeschool da Cecília. Então nessa semana ela vai fazer pareamento com os objetos que ela encontrar na casa e semana que vem, se Deus quiser, a gente vai pra rua para ela fazer pareamento com objetos da rua. Será que tem alguma coisa azul nesse quarto? Não sei. Procura. Vai lá colocar pra mamãe saber se tá certo. Coelho. Ah, vou subir na cama pra colocar no coelho. Muito bem, minha filha. O coelho é azul. Muito bem. Nada de macaquinho pulando no colchão. Muito bem. E agora, coloca essa plaquinha onde? Isso. Cura. Ah, tem uma coisa aí nesse livro que é laranja. Esse é o peixe laranja. Ah, esse peixe é laranja. Muito bem. Amarelo. O que? Mostra pra mamãe. O que é amarelo? Mostra pra mamãe. Pega na mãozinha pra mamãe ver. Daqui a mamãe não consegue ver, não. Mostra pra mamãe. O que você achou que é amarelo? Ah, pazinha de lixo. Muito bem, é amarelo. E agora? E agora? Eu vou cortar preto? Será que você vai encontrar um preto? Muito bem, a manchinha da vaca é preta. Toma aqui. Obrigada. Tira. E agora? Sim. Cinza. O elefante é cinza, muito bem. Isso, rosa, né, filha? Rosa. Uhum. E agora? Qual cor que a Cecília vai Eu pegar? vou cortar verde? Será que ela vai achar um verde? Isso, o número é verde, minha filha. Muito bem. Muito bem. E agora? Vou cortar aqui. Guarda aqui, então. Vai procurar o quê? E agora? O branco. Eu vou cortar branco? Será que você vai encontrar um branco? Acho que sim, hein?
Isso, a letra é branca. Muito bem, a letra é branca. Ela encontrou um livro roxo. Muito bem, minha filhinha. Viu? Você conseguiu tudo. E agora verde? Não sei, cadê o verde? Isso, a listrinha da cortina é verde. Muito bem. E agora? Muito fofa, né, gente? Esse tipo de vídeo é bom porque eu consigo expressar meu sentimento mais em tempo real. No outro formato, onde eu sentava e ia narrando os fatos que haviam acontecido durante a semana, eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo tão em tempo real para vocês entenderem, né, como está sendo a minha emoção. Eu ia me expressar depois de 5, 6 dias, e aí por mais que eu me emocionasse, já não era algo que eu vivi naquele momento. Vocês não conseguiam acompanhar tão real quanto estão conseguindo acompanhar agora. Terminamos o nosso primeiro dia de homeschool e eu aguardo vocês amanhã. Hoje já é o outro dia, Cecília tá um pouquinho amuadinha, né, filhinha? Ela deu um pouquinho de febre de madrugada, pessoal. Acho que ela tá com o nariz um pouquinho congestionado, sabe? E aí eu resolvi não fazer homeschool com ela, mas aí agora já são quase 10 horas da manhã e ela me pediu para fazer atividade. Normalmente a gente começa a fazer atividade entre 8h40 e 9 horas, que aí eu faço de 8h40 até umas 10 horas, 10h10. Normalmente a gente faz entre 1 hora e 2 horas de homeschool, dependendo do interesse dela. Mas normalmente eu paro entre 10, 10h20, porque eu preciso estar com o almoço pronto às 11, que é o horário que o Lielso vem almoçar. Só que Cecília está querendo fazer uma atividade, então eu vou dar uma olhadinha aqui no plano de ensino dela, para ver o que eu posso fazer, né, e trabalhar com ela num espaço aí de 10, 15 minutinhos rapidinho. Esse é o plano de ensino da Cecília para esse mês. Estamos no mês 2, já fizemos as 2 primeiras semanas do mês, estamos na 3ª semana do mês, no 2º dia da semana. Hoje estava previsto uma atividade de caminhar na linha, porém eu retirei essa atividade do plano de ensino da Cecília e expliquei para vocês os motivos no vídeo. Se vocês ainda não assistiram, está disponível aqui no canal. E hoje está prevista uma atividade de transferência de feijão com colher. Ou seja, um plano de ensino super favorável, com uma atividade super favorável, porque não envolve água, porém eu esqueci de organizar essa atividade. Normalmente se é um material que tem que preparar, eu preparo com 1 mês de antecedência. E se é um material que eu já tenho pronto em casa e que eu só tenho que colocar lá no quartinho dela, normalmente eu faço na véspera, depois que ela dorme, mas ontem eu acabei esquecendo de organizar esse material, então vamos organizar rapidinho, é fácil, é tranquilinho de organizar. Separei uma bandejinha com 2 potinhos de vidro, mas quando eu uso o pote de vidro na bandeja de plástico, ele escorrega um pouco, eu tenho medo de cair. Então, eu normalmente uso esse coisinho aqui, que é como se fosse um joguinho americano, que a gente usa para colocar em geladeira, não sei se vocês já viram, ele é de borracha. Aí eu comprei um daqueles e cortei. E fiz o tamanho aqui da bandejinha, porque aí ele ajuda a não escorregar. Mas eu tô com dúvida se vou usar esses 2 potinhos maiores ou um outro potinho menor que eu tenho aqui. Gente, não repara essa bagunça, porque eu guardo os materiais de Cecília em caixas organizadoras. Então, eu tenho uma caixa para cada área. Essa caixa aqui de baixo, por exemplo, é de artes. Essa daqui é de vida prática. Eu tenho outra que está guardada para o material sensorial, uma outra para o material de linguagem. Só que essa caixa é pequena para a quantidade de material de vida prática que a gente tem aqui. Então, fica essa bagunça mesmo. Mas é uma bagunça organizada, porque agora eu preciso preparar uma atividade de vida prática, eu sei exatamente onde está o material. Eu só venho aqui, abro a caixa e pego o que eu preciso. Acho que eu vou usar esse potinho aqui, ó, que é um pouco menor. Mas eu tô com dúvida, sabe? Ai, tem que encontrar o parzinho dele. Nesse potinho aqui eu guardo feijão. Eu não fico trocando feijão toda vez que eu faço atividade, não. Terminou uma atividade, eu guardo,
para não desperdiçar e a gente usar na próxima atividade. Eu vou colocar o feijão aqui e vou ver se fica muito difícil para a Cecília transferir. Mas eu tô achando esse menor mais fácil para ela transportar a bandeja. E agora eu tenho que encontrar a colher. Até um sapatinho eu tenho aqui pra gente fazer a atividade de abrir e fechar velcro. Aqui embaixo ficam as colheres. Eu acho que eu vou usar essa colherzinha aqui de madeirinha. Eu acho que eu gosto mais desse material mesmo. Um potinho menorzinho. Ela escutou, tô preparando, filha. Ela escutou lá da sala, eu conversando com vocês. Chegou aqui e falou... Como é que você falou com a mamãe? Foi... Filha, eu vou te mostrar como faz a atividade de transferência de feijão. Obrigada. Vazio. Eu terminei a minha atividade de transferência de feijão. Agora é a sua vez. Vazio, muito bem. As atividades que Cecília fez no dia anterior, mamãe vai abrir, tá? Pega lá o pincel e a folha. Ficam disponíveis para Cecília aqui no quartinho dela. Então, toda vez que eu termino de apresentar a atividade nova, que é a atividade do dia, se ela quiser fazer uma outra atividade que está aqui disponível, ela pode fazer. E é por isso que normalmente a gente fica aqui entre 1 hora, 2 horas fazendo homeschool. Por quê? Porque ela faz a atividade nova e quer fazer novamente todas as atividades que ela fez no dia anterior, ou pelo menos algumas dessas atividades. Deixar as atividades do dia anterior disponíveis é muito importante porque fazer apenas uma vez não é o suficiente para a criança aprender e nem para desenvolver todas as suas potencialidades. Então, para isso, a criança precisa repetir muitas e muitas e muitas vezes. Voltamos nós aqui para o plano de ensino de Cecília. A última vez que eu falei com vocês foi na terça-feira, hoje já é quinta-feira. Ontem a gente não conseguiu fazer homeschool porque Cecília deu febre. Então hoje eu vou tentar juntar as atividades da quarta e da quinta, mas nem todas, porque essa atividade aqui de lavar o chão eu não vou fazer porque é de mexer com água. Então eu vou retirá-la do plano de ensino e aí no fim de semana, se tiver um dia mais de sol e ela não tiver com febre, eu faço isso daqui não como homeschool, mas como brincadeira com ela.
Olhando para esses objetos, eu vejo algo que começa com U. U? Muito bem. Olhando para esses objetos, eu vejo algo que começa com S. S. Muito bem. Olhando para esses objetos, eu vejo algo que começa com E. E? Isso, então coloca na cestinha, por favor. Olhando para esses objetos, eu vejo algo que começa com I. I? Muito bem. Eu vejo algo que começa com O. O? Isso, então pega. Eu vejo algo que começa com A. Muito bem. Uhul! Bate aqui. Muito bem. Agora eu vou tentar um dos 2 objetos novos que a gente começou a trabalhar hoje. O quê? Olhando para esses objetos, eu vejo algo que começa com P. 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 Isso, muito bem. Coloca na cestinha. Que, filhinha? Que soninho. Que você... Tem muito objeto, filha? Você tá ficando cansada? Vamos tentar só mais um, então? Olhando para esses objetos, eu vejo algo que começa com L. L. O que começa com L? Muito bem. Eu sei que a minha filhinha já tá cansada, mas falta só esses. Vamos terminar? Eu vejo algo que começa com B. Bola. Muito bem. Isso, muito cuidado com as crianças pequenas, né, filha? Muito cuidado. Com as crianças pequenas a gente precisa tomar muito cuidado, né, filhinha? Isso, coloca uma coberta nesse neném. Muito bem. Isso, muito cuidado com as crianças pequenas. Isso, só carinho, né, filha? Isso, beijinho, muito bem. Você vai deixar o neném dormindo sozinho? É pro neném descansar? Então tem que fazer muito silêncio, hein? Tchau! Faz silêncio, hein? Atividade de cola. Atividade de cola, pessoal, que ela vai fazer. Fala com o pessoal, hoje é sexta-feira. Feira. Hoje, filhinha, a gente vai começar a usar a cola de vidro. Até hoje, a gente usava a cola de pincel. Hoje a gente vai usar essa, que é de vidro. Você tá preparada para aprender? Sim? O que a gente precisa fazer primeiro? Abrir. Isso, vamos abrir então? Né? Né? Coloca a mãozinha aqui, ó. Ó, pega a colinha de lado assim. Isso. Assim. Isso. Só pouquinho, ó. Tá muito, só um pouquinho. Só um pouquinho, tá?
Tudo bem. No próximo você vai conseguir colocar pouquinho. Cola aqui. Isso. Ó. Minha filha é muito artista, gente. Ela não quis continuar fazendo só com feijão. Ela quis intercalar o trabalho dela com os pedacinhos de EVA que ela fez atividade semana passada. E o maior desafio dessa atividade é exatamente ensinar a criança a colocar pouquinha cola. Só um pouquinho. Só pouquinho. Muito bem, filha. Acabei, gente. Que coisa mais linda. Agora fala com o pessoal assim, pessoal, o vídeo é meu. Isso é meu. Então eu vou me despedir. Fala, vou me despedir. Você pediu. Um abraço forte. Ah, tchauzinho. Tchauzinho, pessoal. Um abraço forte no coração. Fala, fiquem com Deus. Lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre. E até a próxima!